Eu era caminhoneira aqui no Japão e para resolver um problema de bloqueio, eu acabei transformando a minha vida completamente de um jeito que eu nunca imaginava. Hoje eu vou contar essa história, não de alguém que tem todas as respostas, mas de alguém que teve uma transformação real. Oiê, tudo bom com vocês? Eu sou a Yumi, radiestesista terapeuta, e hoje eu vou contar um pouquinho da minha história, como que tudo começou. Eu era caminhoneira aqui no Japão. Rotina estressante, boletos para pagar, sonhos, limitações, crenças. Mas eu senti um desejo de ajudar as pessoas de alguma forma. Então eu tive a ideia de criar um material, um e-book, que pudesse ajudar as pessoas a um passo a passo de como tirar a carta, as frases mais usadas no cotidiano, como que era o dia a dia de um caminhoneiro aqui no Japão. E aí toda vez que eu imaginava gravar um vídeo, aparecer nas câmeras, eu acabava travando. Eu senti uma angústia, uma vergonha. E eu queria entender por que eu travava tanto, né, para poder gravar o vídeo. Não que eu esteja bem melhor agora, né? E foi estudando, procurando na internet alguma forma de resolver esse bloqueio, que eu acabei assistindo um vídeo no YouTube, alguém falando sobre radiestesia, falando sobre bloqueio de chakras. E aí eu falei assim, será que eu tô com esse bloqueio nesse chakra? O que é esse chakra? E aí eu comecei a estudar, a ver, e eu me apaixonei pela radiestesia. E aí eu fiz o curso, me aprofundei, comecei a me tratar. Para alguns que querem saber o que é radiestesia, a física quântica já comprovou que tudo no universo é energia e vibração. Então, a radiestesia usa ferramentas como o pêndulo para fazer a leitura dessas energias. A gente consegue fazer a leitura da energia de pessoas, animais, objetos, ambientes. E aí a gente detecta onde tem esse bloqueio. A gente pode estar vendo qualquer área da vida, tanto profissional, saúde, relacionamento. E aí a gente vê esse bloqueio e a gente consegue tratar através de gráficos radiônicos. O que são gráficos radiônicos? Gráficos radiônicos são esses gráficos que estão aqui. Eles emitem energia e aí a gente consegue fazer um tratamento usando esses gráficos. Resumindo, a radiestesia é isso. Fazendo esses tratamentos, eu fui desbloqueando, fui entendendo como funciona a energia. E aí eu consegui ter uma paz interior. Comecei a aumentar a minha frequência, eu comecei a olhar a vida de uma outra forma. Não que a minha vida seja mil maravilhas, né? Claro que tem um monte de boleto para pagar, um monte de problemas e preocupações. Mas hoje eu consigo ver a vida de uma outra forma, de um outro ângulo. Eu não consigo mais focar no problema, mas sim na solução. Hoje em dia a minha vida é mais criativa, consigo ter várias ideias, várias soluções, fico mais animada. Então tudo isso eu acredito que seja através desses tratamentos, do jeito como eu estou conduzindo a minha vida hoje. Quando a gente começa a tratar a energia, a gente começa a ver energia em tudo, alguém conversando, o pensamento gera energia, a música gera energia, gera frequência, tudo no universo gira em torno de vibração, energia. Então, quando a gente começa a entender como que funciona essas energias, a gente consegue ter uma visão mais holística. Eu não consigo mais escutar músicas que baixam a minha frequência. Quando eu escuto uma música clássica, a minha frequência ela tem a tendência a aumentar. Quando você vai na natureza, você coloca o pé no chão, você faz uma meditação, a sua frequência aumenta. Quando você fica com a frequência alta, tudo começa a se encaixar. Você começa a ter mais abundância, você começa a ter mais criatividade, você começa a ter mais alegria. Você tem um problema, o mesmo problema que você tinha sempre, mas com a frequência alta, você consegue ver o problema de uma outra perspectiva, de um outro ângulo. Pode falar assim, que quando você cuida da sua frequência, você está com os chakras desbloqueados, tudo isso a gente consegue ver na radiestesia. O tamanho da aura, proteção dela, as cores, tudo isso influencia. A frequência, como está a sua frequência. Então eu digo assim, que a frequência é como se fosse uma bússola. Quando você está na raiva, na culpa, no medo,
na angústia, a sua frequência está lá embaixo. A frequência é como se fosse um espelho, como se fosse um imã. Então, quando você começa a vibrar nessa frequência, você vibra e isso volta para você. Então, quando você começa a viver na frequência alta, a frequência da gratidão, do amor, da paz, eu sei que não é fácil, mas a gente começa a ver os resultados. Então, a gente começa a ter mais coisas para agradecer, a gente vê a vida com mais alegria, com mais paz, com mais tranquilidade. As energias, elas influenciam muito na nossa vida, seja através de música, de notícias, de reclamação. Tudo isso aumenta, abaixa a nossa frequência. Então, quando a gente começa a viver numa frequência alta, os nossos pensamentos começam a mudar. A nossa vida continua a mesma. Você começa a ver a vida de uma outra perspectiva. E aí você começa a evoluir. É a tal da evolução da consciência. Esse é o primeiro passo. Então foi através da radiestesia que eu comecei a ver a mudança dentro de mim, E aí eu comecei a cuidar mais da minha energia, Então, esse vídeo eu queria mostrar para vocês a importância de você manter uma frequência alta, a importância do que você consome, seja em música, em comidas, cores, tudo isso gera uma energia, tudo isso tem uma frequência e tudo isso ou abaixa ou aumenta a sua energia, a sua frequência. E se você quiser saber um pouquinho mais sobre energia, eu vou estar postando vídeos aqui semanalmente e se você gostou do assunto, se você quiser se inscrever, se você quiser dar uma curtida, muito obrigada pela oportunidade e até o próximo vídeo.